Em Juízes, do capítulo 13 ao capítulo 16, nós vemos a história de Sansão. Sua mãe, estéril, desejava muito ter um filho, e o Senhor lhe promete, além de ser mãe, o seu filho também seria o libertador da nação israelita, que na época era subjugada pelos filisteus. E tudo estava no caminho certo. Sansão já era um jovem e as coisas estavam acontecendo dentro daquilo que havia sido previsto. No entanto, ele começa agora a se desembrenhar pelo caminho do erro, quando ele havia sido consagrado a Deus desde a sua infância, e por conta disso algumas coisas ele não deveria fazer, praticar, comer, mas ele começou a quebrar essas regras. Ele começou a namorar uma moça dentre os filisteus, e quem contratava o casamento eram os pais. Ele seguia para lá com os seus pais, quando de repente ele entra no mato para suas necessidades fisiológicas e é atacado por um filhote de leão. A Bíblia diz que ele parte o animal ao meio, deixa lá e não comenta nada com seus pais. Dias depois ele volta para tratar do mesmo assunto relacionado ao casamento, e ele lembra-se do incidente e entra no mato na mesma altura do caminho, e agora o leão já havia sido devorado pelas aves, pelos animais da terra, já estava os seus ossos secos e uma colmeia de abelha havia ali se instalado. Sansão então toma do mel e ele come e oferece para os seus pais, lógico, sem dizer de onde havia tirado. Sendo ele um nazireu, ele já estava pecando, tocando no corpo de um animal morto e tornando-se impuro. E mais do que isso, ele tirou uma coisa saborosa daquilo que deveria ser-lhe ruim, daquilo que era pecado. Quantas vezes isso não acontece com muitos? Bem, infelizmente, depois de uma vida de vitória, de muitas conquistas, Sansão acabou sendo traído por Dalila. Você conhece bem a história. 5 príncipes dos filisteus procuraram a Dalila ao saber que ela estava namorando e era uma mulher pretensiosa, e ofereceram-lhe dinheiro, 13 quilos de prata cada um, totalizando 65 quilos de prata, o que seria suficiente para comprar 255 escravos. Não era qualquer fazendeiro que tinha tudo isso de gente a seu serviço. A mulher conseguiu saber o segredo da força de Sansão, o seu cabelo foi cortado e ele foi derrotado. Você bem conhece o desfecho da história. Para não alongar, quantos têm sido investido para macular a nossa santidade, para roubar a nossa santidade, para nos enfraquecer? Você não imagina o que é investido em programas de televisão, em sistemas para que, quando nós olhamos para eles, achamos demais, achamos legal e deixamos de perceber que aquilo não vai agradar a Deus, e aquilo vai comprometer a nossa vida espiritual. O inimigo tem investido pesado para descobrir o segredo da nossa força, para nos desarmar e depois fazer o que fez com Sansão: vazar os olhos e levar escravo para trabalhar para ele. Que o Senhor nos guarde, mas a nossa parte precisa ser feita. Vamos vigiar para que as promessas de Deus venham cumprir-se na nossa vida, para que nós sejamos abençoados e sejamos uma bênção também, e que o mal jamais encontre lugar na nossa mente e no nosso coração, na nossa vida. Permaneçamos santos. Que o Senhor os abençoe, no nome de Jesus.